dessa manhã, amém? Amém. Crê que Deus tem algo para nós através de sua palavra. Você crê que aquilo que você veio buscar nesta manhã, você receberá quando for pregar esta palavra? Amém? Incline suas cabeças, feche seus olhos nesta hora e cante somente crer. Somente crer, tudo é possível, amém? E vamos receber o pastor Rubens nesta manhã com reverência, com amor, e vamos receber aquilo que o Espírito Santo tem para nos entregar nessa manhã, que é a sua palavra. Abra o seu coração e deixe esta palavra aí no íntimo da sua alma nesta manhã, amém? Cante nessa hora, somente crer, tudo é possível, amém? Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Aleluia. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Diga para ele que você crê nesta manhã. Creio, Senhor. Creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, nada temer, nada temer. Tudo é possível. Nada temer. Nada temer. Nada temer. Tudo é possível. Nada temer. Senhor Jesus Cristo, nesse momento tão solene, quando nós aqui reunidos estamos em amor do Teu nome, como o Senhor prometeu, estaria conosco se nós fizéssemos isso. E é o que nós estamos fazendo. Nós estamos crendo, Senhor, que Tu está neste lugar, desde ontem à noite, naquele culto tão maravilhoso, onde sentimos a presença viva do Senhor no meio de nós. E agora, Pai, nessa manhã, mais uma vez, sentimos o Espírito de Deus está neste lugar. Ó Pai amado, permita que possamos sair daqui nesta manhã dizendo: valeu a pena estar nesta reunião. Isto é uma confraternização, é momento de festa. Os Teus filhos se regozijam na Tua presença. Obrigado, Senhor, por tudo. Dai-nos, Senhor, uma mensagem que possa saciar o desejo de nossa alma. O desejo de nossa alma é a Tua palavra. No nome de Jesus Cristo, amém. Oramos, amém. Glória a Deus. Que Deus possa nos abençoar no nome do Senhor Jesus. Tivemos um culto maravilhoso ontem à noite. Os nossos cultos são filmados, vão para o nosso canal. Quem perdeu pode assistir no canal O Alarido do Rei. Amém? A partir de segunda-feira. É sempre um privilégio nós estarmos na igreja de Garrafão, porque é uma igreja animada, é um povo animado, um povo cheio de gozo, né? Isso é porque mostra que a igreja e Deus estão tendo um contato, né? Estão se dando bem, estão indo bem. A gente vê que é um tipo do casamento, você e Deus, e a pessoa e a esposa, às vezes, se os dois estiverem
desanimados, estiverem arrependidos, né, de terem se casado, a gente vê tristeza no olhar dela ou no olhar dele. Mas quando eles verdadeiramente se gostam, a gente vê alegria, eles são felizes por estar junto. Da mesma forma, na igreja de Garrafão, a gente vê alegria nos vossos olhos, porque vocês andam junto com Deus. E a gente percebe que vocês estão satisfeitos em andar com Deus. Amém? Isto é uma união entre igreja e Criador. Amém? Entre a igreja e seu Deus. Que coisa maravilhosa. Eu tenho uma leitura nesta manhã que está em 1 Reis, no capítulo 18, no Velho Testamento. Livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 16. Vamos ficar de pé e vamos ler a palavra de Deus com reverência. 1 Reis, capítulo 18, e o versículo 16. Assim Obadias foi se encontrar com Acabe, e lhe contou. E Acabe foi se encontrar com Elias. E sucedeu quando viu Elias que Acabe disse a ele: és tu aquele que perturba Israel? E ele respondeu: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai, ao abandonares os mandamentos do Senhor e teres seguido a Baalim. Pai, obrigado, Senhor, por o Senhor deixar tua palavra para nós. Ela está em forma de letra, e isso, após lermos, ela vai para a alma e passa a ser espírito. E quando ela passa a ser espírito, então forma em nós uma nova criatura. Ó Pai, obrigado. Que o Senhor abençoe os teus filhos em Garrafão do Norte, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar-nos, irmãs, no nome de Jesus Cristo. Hoje tem batismo, né? A irmã Iva e a irmã Marlene decidiram-se a batizar no nome do Senhor Jesus Cristo. E sempre quando tem batismo, eu gosto de explicar a questão batismal, porque quando você se batizar, as suas colegas lá da denominação a qual você pertencia, elas vão ficar sabendo. Então elas vão vir até você e vão dizer assim: por que você batizou de novo? Né? Porque isso, as pessoas ficam chateadas. O católico, por exemplo, a igreja católica, ela fica chateada se souber que uma pessoa batizou de novo. Já era batizado na igreja católica, por que batizou de novo? Então, tipo assim, quando você faz isso, você está fazendo o quê? Mostrando para eles que o batismo que eles fizeram não é correto, né? Então, isso irrita eles. Então, por isso eles perguntam: por que você negou o seu primeiro batismo? Então, veja bem, só existe um batismo. A Bíblia diz: é uma só fé, um só batismo. Se o batismo das denominações estiverem certo, o da Bíblia está errado. Mas se o da Bíblia estiver certo, o das denominações está errado. Amém? O batismo das denominações não é bíblico. Ele começou de um acordo eclesiástico que começou no ano 325. Quando Constantino tornou-se imperador de Roma, ele se tornou cristão, entre aspas, tá? Não era cristão verdadeiro, porque ele passou a adorar Jesus, mas continuou adorando os deuses de Roma. Então ele era um cristão, entre aspas. Inclusive, ele deixou para fazer o batismo dele, que era chamado batismo em extremis, que era o quê? O imperador, sendo um homem famoso, queria curtir, queria beber, queria prostituir, tinha muitas mulheres e tudo mais. Então ele disse que ia batizar só na hora da morte dele, tá? Constantino, chamado de batismo extremis, ou seja, eu vou curtir minha vida, vou fazer tudo o que eu gosto, aí quando eu estiver morrendo, que não tem mais jeito para mim, o médico disse: dessa se morre, aí sim, aí eu chamo o bispo para me batizar. Foi isso que Constantino fez. Ele foi batizado no leito de morte, na hora da morte.
porque ele queria curtir a vida por ele ser um imperador, por ele ter poder e assim por diante. Você pode ir na internet, no Google, e botar lá o que é batismo em extremis, aí você vai ver, era assim que os poderosos faziam. Eles criam em Deus, mas eles batizavam só na hora da morte, né? Que aí ali eles achavam que estavam certinho para morrer e entrar no céu. Mas isso está errado. Não é desta forma, né? Mas eles inventaram isso e o catolicismo na época aceitou isso. Afinal, era o imperador, né? Eles não queriam perder um membro como imperador. E é o que acontece até hoje. As religiões, por não querer perder um membro influente, um membro que tem condição, vocês estão vendo aqui os envelopes dos irmãos dizimistas, né? Como deram dízimo, coloquei o envelope aqui. E então os irmãos vêm ali com o dízimo que eles podem, aquilo que eles podem, né? Que Deus abençoe eles e coloca ali o dízimo. Mas quando tem uma pessoa na igreja que, por exemplo, ele ganha 100 mil por mês, né? Então o dízimo de uma pessoa que ganha 100 mil reais por mês é 10 mil, né? Então o pastor que tem um homem ou uma mulher na igreja dele que ganha 100 mil, que dá um dízimo de 10 mil, então ele não quer perder essa pessoa. Então tudo que essa pessoa inventar, o pastor aceita, né? Porque o pastor, ele é um pastor, com licença da palavra, covarde. Ele prefere aquele dízimo daquele rico do que pregar a verdade para ele. Que foi o que aconteceu com Constantino e o pastor dele na época, né? Como ele era o imperador de Roma, um homem poderoso, seu dízimo era forte, ele disse, olha, pastor, quero batizar só na hora da minha morte, porque eu tenho muitas amantes, eu vou beber, eu vou viver minha vida, eu vou apoiar vocês, vou fazer congregação para vocês, tá? Tudo que a igreja precisar eu dou, mas tem uma coisa, eu só quero batizar na hora da morte. E o pastor na época, né, corrompido, que a corrupção está em todos os lugares, aceitou isso. Então a igreja, desde o ano 325, vem mergulhada na corrupção. Tá bom, irmãos? Depois você vai ver na história que eles criaram a prática da indulgência, que colocava uma caixa ali na igreja de madeira, né? E aí então dizia, se você tem o seu avô que morreu há muitos anos, olha, o padre falou que a alma dele está no inferno, está sofrendo. O seu avô, você não amava o seu avô? Ah, eu amava muito ele. Você quer tirar ele de lá, do inferno, e colocar no céu? Quero. É quando você colocar ali a moeda no gasofilácio, na caixa, que a moeda cair lá embaixo e tinir, a alma dele sai do purgatório e vai para o céu. E as pessoas acreditavam nisso, certo? Eles enganavam, aproveitavam a ingenuidade das pessoas, como até hoje muitas religiões se aproveitam da ingenuidade das pessoas para extorquir dinheiro. Então, foi nessa época que Constantino fez o concílio de Nicéia e chamou um bispo da cidade de Alexandria chamado Atanásio. E eles fizeram um acordo. Eles leram Mateus 28:19, onde Jesus disse, ide, fazei discípulos todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles interpretaram, porque aí que está o problema. O irmão Brenda prega uma mensagem intitulada Deus é seu próprio intérprete. Você não tem que jogar interpretação na Bíblia. O apóstolo Pedro diz isso em sua segunda epístola, Pedro, capítulo 1, verso 20. Ele diz, a palavra de Deus, as profecias da Bíblia, não é de particular interpretação, porque já foram interpretadas pelos seus apóstolos. Olha, aquele ato que a gente faz depois da ceia, de os irmãos lavar os pés de uns aos outros, as igrejas hoje, se você perguntar para o pastor de qualquer igreja, eles vão dizer, não, aquilo ali significa, olha, ele joga interpretação, significa lavar o coração. Mas ali não está, Jesus não está dizendo, Jesus está dizendo pé. Se é lavar pé, é pé. Amém? Então tem muita coisa que as pessoas jogam a interpretação, e esse é o problema do ser humano. Então eles interpretaram que quando Jesus falou no Pai, no Filho e do Espírito Santo, eles interpretaram que tinha 3 pessoas da divindade no céu. Amém? Que tinha um rapaz lá chamado Jesus, que tinha um velhinho já de bengala, que era o pai dele, Deus, e o Espírito Santo, um outro rapaz mais novo. E aí eles botaram, não vamos colocar o nome dessa doutrina de Santíssima Trindade. Você vai ver que esse vocábulo
não é bíblico. Santíssima não é bíblico e nem Trindade é bíblico. Porque quando a Bíblia fala em Santíssimo, não fala Santíssima, fala Santíssimo. Santíssimo Deus. Deus está no gênero masculino. Amém? Eles criaram um gênero feminino, Santíssima. É uma deusa, disfarçado, de uma forma disfarçada. Você pensa que está adorando a Deus e você está adorando essa deusa que eles inventaram, chamada Santíssima Trindade. Nós não adoramos a Santíssima, nós adoramos o Santíssimo. Amém? O Santíssimo Deus e único. Glória a Deus. Ele diz: não terás outros deuses além de mim. Eu sou o Senhor. Depois você chegar em casa, você lê a partir do capítulo 40 de Isaías, lê dali para frente, você vê. Deus está todo o tempo dizendo: eu sou o Senhor e fora de mim não há outro. Amém? Aí se diz: mas e Jesus, não é o filho dele? Não, Jesus é ele de novo, só que numa forma carnal. Amém? Jesus é o mesmo Deus, só que numa forma encarnada. Então, como você assistiu Mel Gibson no filme Coração Valente, né? E depois você assiste em outro filme, o mesmo ator, só que quando aparece ali, parece com um nome diferente, né? É outro homem, é o mesmo ator, ele só muda o nome conforme o filme. Tá? Então, quando Deus apareceu para Moisés na sarça ardente, aquilo era Jesus na forma de fogo. Ele disse que ele era. Olha, ele disse para os fariseus: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Eles disseram assim: tu não tens 50 anos e disse que viu Abraão? Ele disse assim para eles: olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que ele é aquele que visitou Abraão lá naquele dia, 1h da tarde, quando Abraão estava debaixo dos carvalhais de mãe. Aqueles 3 homens chegaram. A Bíblia diz que 2 eram anjos, tá? Não era 3 deuses. A Bíblia diz 2 eram anjos, só um era Deus. Porque eles também usam isso para querer colocar 3 deuses no céu. A Bíblia diz claramente em Gênesis, no capítulo 18, que os 2 que apareceram lá para Abraão eram anjos. Só um era Deus. Amém? Então, assim como o presidente Bolsonaro anda com segurança do lado, Deus também tem seus anjos. Amém? E ele também dá anjos para você como segurança. A Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa em volta dos que o temem. Deus diz assim: olha, anjo fulano de tal, a Marlene está saindo, está indo para a feira fazer compra. Vai lá, acompanha ela, viu, irmã Marlene? Então, ele manda e o anjo vem. É o teu guarda-costa. Glória a Deus. Então, preste atenção. Então, eles colocaram a interpretação. Ele falou no Pai, no Filho e no Espírito Santo, então é 3. E aí criaram essa doutrina de 3 pessoas distintas, chamadas de Santíssima Trindade. Mas os apóstolos de Jesus Cristo, eles não eram religiosos. E quando você não tem compromisso com nenhuma denominação, aí você está livre para receber a palavra de Deus, né? Como Pedro, Tiago, João e todos aqueles apóstolos, eles não estavam comprometidos com nenhuma religião, foi fácil para a palavra de Deus entrar neles. Já os fariseus estavam comprometidos. Aí Jesus disse para eles: a minha palavra não acha lugar em vós, porque vocês são de baixo e eu sou de cima. A religião era de baixo, o espiritual é de cima. Então, veja bem, os apóstolos, eles eram de cima, como Jesus, amém? Eles buscavam as coisas que são de cima, as coisas que são do alto. E então, quando eles viram o próprio Mateus, né? O próprio Mateus, que escreveu o livro de Mateus, que escreveu o capítulo 28 e o verso 19, ele também estava lá em Atos 2:38, no dia de Pentecostes. A Bíblia diz que eles estavam todos ali reunidos e Mateus estava no meio. E era Mateus que ia escrever Mateus 28:19. Amém? Foi ele? O livro de Mateus escrito por ele. Ele estava lá, o autor do livro de Mateus. E quando aquela multidão perguntou: varões e irmãos, o que devemos fazer para ter vida eterna? Pedro levantou e disse assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles batizaram 120 pessoas e Mateus estava lá olhando. E não há nenhuma escritura em que Mateus diz assim, que a Bíblia diga assim,
E então, quando eles estavam batizando os 120 no nome do Senhor Jesus, Mateus se levantou e disse: espera aí, Pedro, está errado. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus ficou calado e concordou que era em nome de Jesus. Você sabe por quê? Porque o próprio Mateus, que escreveu Mateus 28:19, tinha revelação de que Deus é sim Pai, que Deus é sim Filho, que Deus é sim Espírito Santo, mas Deus não é três. Amém? Como eu sou pastor, eu sou motorista, eu sou pai, daqui uns dias eu vou ser neto quando meus filhos tiverem filho, e eu não sou 3, eu não sou 4, eu não sou 5. Amém? Então isso é a revelação, vocês têm essa revelação. Vocês sabem que eu sou pastor, vocês sabem que eu sou pai, vocês sabem que eu sou filho, e vocês têm a revelação que eu não sou 3. Então os apóstolos sabiam que Deus é Pai, sabiam que Deus é Filho, sabiam que Deus é Espírito Santo, mas eles tinham a revelação que Ele é um Deus e que o batismo é no nome desse Pai. Amém? No nome deste Filho, no nome desse Espírito Santo, do qual é Senhor Jesus Cristo. Por isso você encontra eles batizando só em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quando a sua colega perguntar por que você batizou de novo, aí você diz: não, porque eu não tinha sido batizado. Amém? Então, mas você negou primeiro? Sim, eu neguei porque não era bíblico. Agora eu estou no batismo bíblico. Agora este eu não nego, porque este é bíblico. Amém? Aquilo que não é bíblico não tem perigo de você negar. Pode negar, que não é pecado. Agora é pecado você negar o que é bíblico. Amém? Muito bem. Mas eu li aqui a escritura sobre Obadia indo chamar Acabe e Acabe vindo a se encontrar com Elias. Elias tinha chegado, ele tinha profetizado, porque para você entender a história, precisamos voltar um pouco atrás. Acabe casou-se com uma mulher de um reino pagão, amém? Ele não casou-se com uma irmã lá de Israel, uma que tinha revelação. O correto é os irmãos, os jovens, os solteiros, né? Casar com quem tem revelação também, a coisa melhor que tem. E não precisa você estar batendo cabeça, né? Não, ele também tem escutado a palavra, ou ela, e assim os dois têm a revelação. Mas Acabe tinha um monte de moças, de mulheres em Israel, que conheciam a palavra, que a palavra de Deus dizia: somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. Mesmo assim, Acabe não quis casar com nenhuma daquelas moças de Israel. O que ele fez? Ele foi lá num reino pagão de um velho rei adorador de Baal e casou-se com a filha dele, uma moça chamada Jezabel. Certo? Trouxe essa mulher para dentro de Israel e, lógico, se ela casou com o rei de Israel, ela passou a ser rainha. E uma rainha tem poderes políticos, né? O que ela fala, as pessoas têm que ouvir, têm que obedecer. Quando ela veio de lá, ela trouxe os deuses do pai dela para dentro de Israel. E não ficou só com isso, ela começou também a pregoar que o povo de Israel devia adorar os deuses dela. E o povo, com medo da rainha, começou a adorar os Baals, os deuses da rainha. E esqueceram do Senhor nosso Deus, o qual nós estamos lutando para adorar somente a Ele. Amém? Então, o que Deus faz? Quando vem o espírito da incredulidade, é o espírito religioso. Lembre-se que a igreja é a mulher e Deus é o marido. Sempre foi desta forma. Eu já preguei sobre uma mensagem chamada A Esposa do Cordeiro. Deus mostrando que Deus chama a cidade, povos, o seu povo de sua mulher. Amém? Então veja bem. Então ali está o espírito da Jezabel, da rainha. Mas tinha o rei, só que o rei era um rei fajuto. Quando o rei teme a Deus,
as suas palavras são de Deus, então Deus governa. Você vai ver isso em todos os lugares. A Bíblia diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E o Senhor só é Deus daquela nação quando o rei daquela nação, ou o presidente daquela nação, ensina o povo, apregou ao povo que existe um Deus. Né? No nosso país, nós temos tido presidentes que têm ensinado o povo, apoiado o homossexualismo, a ideologia de gênero, essas coisas que estão surgindo, esse tal de feminismo, que isso aí não é nada de feminismo, mas isso é uma loucura, porque para mim, feminismo é o respeito às mulheres, né, é o caráter das mulheres, mostrar. Olha, já está dizendo feminismo. O que é para mim feminismo? Eu vi uma mulher, um vídeo de uma mulher falando pura verdade sobre essa questão de homem e de mulher. Ela diz, a maioria dos homens estão empregados e as mulheres não. Mas se você for ver, os homens, a maioria estão empregados em serviços pesados. Em caminhões de lixo, carregar lixo, né? Derrubar de machado. Né? Isso não é para a mulher, não é bom para a mulher. A mulher tem que ter um emprego de escritório, amém? Isso é que eu queria que o feminismo pregar. Ah, não, é o feminismo, é botar a mulher para trabalhar no caminhão de lixo. A mulher é uma coisa especial, ao meu ver, amém? A mulher merece algo melhor, merece um trabalho no escritório, merece ser juíza, merece ser advogada, é isso que a mulher merece. Mas a mulher querer fazer serviço de homem, né? Eu acho que, para mim, o empoderamento da mulher seria isso. O melhor ser... Feminismo, para mim, é o homem sair do carro, abrir a porta do carro para a mulher descer. Feminismo, para mim, é a mulher se trajar como uma... Feminismo, você está dizendo, como uma fêmea. Amém? Né? É como aquele tempo que os homens passavam pela mulher, tiravam o chapéu para elas. Quer dizer, isso é que é o empoderamento da mulher. Mas não, eles querem que a mulher vire homem. Aí não, aí já é do demônio, isso aí não é de Deus. Amém? O respeito para a mulher é o respeito sendo ela fêmea, amém? Uma parte mais sensível, a parte mais bonita. A mulher é a flor do jardim, amém? Ela enfeita a terra, é isso que a mulher deve ser, a flor que enfeita a terra. Ela não deve ser o cravo, ela tem que ser a rosa. Você imagina um jardim só com cravo? O que está acontecendo hoje é isso, que as mulheres querem ser cravo também. O cravo é nós, os homens, e os cravos são feios. Aí querem tirar as mulheres da terra, quer que as mulheres tudinho seja igual aos homens. Como é que vai ficar esse mundo só com cravo? Cadê as rosas? Tem que ter rosa, amém? Para enfeitar o jardim. E ali em Israel, essa mulher, Jezabel, o rei, né? Ele já não falava, ele deixava a mulher falar. Que é o que está acontecendo hoje. A mulher está falando, a igreja, agora estou falando do espiritual. A igreja está falando e não Deus. A igreja não quer que Deus fale. A igreja cria seus próprios estatutos, e a Paulo profetizou sobre isso, ele disse nos últimos dias, eles não darão ouvido à sã doutrina, a doutrina santa, mas ajuntarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências. A igreja diz, nós não quer aquele tipo de pregador ali, que prega essas coisas, que prega para nós não usar batom, para nós não usar brinco, para nós vestir roupa decente. Nós não quer ele. Nós quer aquele outro ali, ó, que aquele outro ali só fala coisas boas, só fala que nós vamos ter vitória, só fala que Deus vai nos dar emprego. É esse que nós queremos. Eles colocam no púlpito um pastor conforme a concupiscência deles, conforme o desejo dele. Não é isso que Deus quer. Deus quer colocar no púlpito um pregador conforme o desejo dele. E o desejo dele, muitas vezes, o povo não aceita o desejo de Deus. Se o povo não for convertido, né? Se o povo for convertido, o povo aceita. Amém? Porque isso vai depender do povo. Se o povo disser assim, não, eu aceito do jeito que Deus quer, aí é maravilhoso.
Pois é o que Deus quer fazer. E era o que Deus queria fazer em Israel. Deus queria que Israel adorasse a ele. Mas Jezabel queria que o povo de Israel adorasse Baal, os deuses dela. O rei Acabe estava entre Deus e a mulher dele. Ele gostava da mulher dele, mas ele conhecia a palavra de Deus porque ele era judeu. Mas o que ele fez? Ele ficou a favor da mulher. Quer dizer que ele foi o tipo do pastor covarde. Né? O tipo do pastor covarde, que aqui está o pastor, aí está a mulher de Deus, que é a igreja. E aqui está Deus. Aí Deus disse para o pastor, prega isso. Aí a mulher disse, se você pregar isso, nós não damos mais dízimo. Se você pregar isso, nós não vem mais no culto. Aí o pastor prefere ficar do lado da igreja contra Deus. Foi isso que Acabe fez. Aí então o que Deus faz? Deus embarcou em uma carne humana chamada Elias. O diabo estava embarcado em uma carne humana chamada Jezabel, e Deus embarcou numa carne humana chamada Elias. Porque a guerra, diz Paulo, é espiritual, mas tem hora que Deus faz com que a guerra se encarne, se torne carnal. Porque a guerra começou desde lá de cima. A Bíblia diz que Satanás e seus anjos lutaram contra Miguel e seus anjos, era tudo espírito, mas aí desceu para a terra, e quando desce para a terra, encarna. Deus encarnou em Elias e o diabo em Jezabel. Ali se confronta. Jezabel não era uma mulher qualquer, Jezabel era uma rainha que tinha o exército a favor dela, tinha o rei Acabe a favor dela, e outras nações aliadas a ela. Agora Elias não tinha nenhum exército a favor dele, não tinha nenhuma nação a favor dele, mas ele tinha Deus ao favor dele. Amém? Amém? Então o que ele fez? Ele disse, olha Acabe, por causa que tu tem dado ouvido à tua mulher, e porque tua mulher tem ensinado os filhos de Israel a comer do sacrifício da idolatria, eu vou orar a Deus e ele vai cerrar os céus para não chover por 3 anos e meio. E ele fez isso. E o céu se tornou como bronze, diz a Bíblia, e não choveu mais. Os poços se secaram, os rios se secaram, o gado começou a morrer de sede, o trigo não produziu, a fome alastrou em Israel. Pois a Bíblia diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E a nação cujo Deus não é o Senhor, ela é feliz? Não é. Ela está em tristeza, ela está em fome, ela está em peste. Amém? Então veja bem, o que acontece? Mas Elias foi embora dali e foi lá para debaixo de um pé, de uma árvore, ao lado de um ribeiro, e lá ele comia, sustentado pelos corvos, o pão que trazia ali, e ele estava bem. Enquanto Israel passava fome, o profeta de Deus comia e bebia água todo dia. Ao passar-se aquela temporada de 3 anos e meio, Elias voltou para ver se Acabe e se Jezabel tinham se arrependido. Voltou, quem sabe pensando, agora eles devem ter visto que verdadeiramente Deus está comigo, e eles viram o gado morrer, eles viram que não choveu mais, que os poços secaram. Agora eu acho que Acabe vai chegar e vai dizer, olha Elias, eu me arrependo, eu prometo que daqui para frente eu não vou mais ensinar o povo a adorar Baal, ensinar eles a adorar só a Deus. E Elias vem com esse pensamento, né? Quem sabe eles se arrependeram. E quando Elias chega ali, ele encontra-se com Obadia, e ele mandou Obadias ir chamar Acabe. Chama lá o rei, quero falar com ele. E a Bíblia diz, e Obadia foi encontrar-se com Acabe, e lhe contou. E Acabe foi se encontrar com Elias. Acabe disse, Elias chegou, tá aí, deixa eu ir falar com ele. Talvez Obadias deve ter pensado, Obadias era um bom homem, né? A Bíblia mostra que ele era um homem bom, que protegeu os profetas do Senhor. Quem sabe Obadias disse, graças a Deus, o rei está indo encontrar o profeta. O rei vai fazer um acordo com o profeta. O rei vai prometer para o profeta que não vai mais dar ouvido a Jezabel. Mas quando Acabe foi ali, diz assim no verso 17, e sucedeu
quando Acabe viu Elias, que Acabe disse a ele: és tu aquele que perturba Israel? Você está vendo? O país passando por fome, o país passando por sede, e o homem continuava dizendo que o profeta de Deus estava perturbando. O mundo está passando fome, o mundo está em caos, as pestes, o coronavírus, a AIDS, todo tipo de doença, e o povo da terra ainda acha que a palavra de Deus está perturbando. Em vez das pessoas se converterem, de reconhecerem que o mundo está em falência porque tem rejeitado a palavra de Deus, eles estão achando que a palavra de Deus está perturbando. És tu, perturbador de Israel? E Elias disse: não sou eu que tenho perturbado Israel. A palavra não tem perturbado, meus irmãos. A palavra só perturba aqueles que não são de Deus. Não é verdade? Isso depende do que você é. Se você não gosta de tecnobrega, o tecnobrega perturba você. Não é verdade? Você vai dormir, aquele som batendo a noite toda. Você diz, isso está me perturbando. Mas se você for uma pessoa pervertida que gosta daquele tipo de música, você acha que é bom. Isso depende. Já aqueles lá, aqueles ímpios, eles ouviram um hino como esses que vocês cantam aqui, para eles isso aí está perturbando. Mas para você é uma bênção. Isso depende do que está dentro de você. Se dentro de você está Deus, as coisas de Deus não te perturbam. Mas se dentro da pessoa está o diabo, as coisas de Deus perturbam. Vamos pregar o evangelho para um senhor lá em Capitão Poço, eu e o irmão João Roberto. E nós sentemos lá no pátio para conversar com o homem, e o homem nos recebeu muito bem. Estava nos ouvindo. Você me acredita que lá da cozinha, a palavra que nós estávamos pregando perturbou a filha dele lá. Ela veio igual uma fera aonde nós estávamos e não deixou mais nós pregar para o pai dela. Porque a palavra de Deus que nós estávamos pregando ali perturbou ela lá na cozinha. Porque isso depende do que está dentro da pessoa. Se a pessoa tiver demônio, a palavra de Deus não faz bem para ela. Mas se a pessoa tiver Deus, ela se regozija com a palavra. Glória a Deus. A palavra alegra aqueles que são de Deus. O apóstolo João disse isso. Os que são de Deus gostam das coisas de Deus. Amém. Glória a Jesus. Então o que é isto? É Deus sendo mal entendido. O mundo sempre entendeu Deus mal. O mundo sempre entendeu os profetas de Deus mal. O irmão Brana, o profeta de Deus para esta era, foi mal entendido. Eu tenho visto cada pastor pregando coisas sobre o irmão Brana, diz, meu Deus, ele entendeu tudo errado. Eu vi um apóstolo, chama apóstolo, né? André Lima, falando as coisas sobre o irmão Brana, disse, meu Deus, o homem entendeu tudo errado. Olha, as pessoas entenderam tudo errado quando o irmão Brana falou que a mulher que não tem Deus é pior do que uma cachorra. As pessoas entenderam tudo errado. Eles acharam que o irmão Brana está dizendo que toda mulher é pior do que uma cachorra. Não, ele está dizendo a mulher que não conhece a Deus. Em outra mensagem ele diz, já a mulher que tem Deus é mais preciosa que uma joia. As pessoas não compreendem o servo de Deus e as pessoas não compreendem Deus que está no seu servo. E quando a pessoa está cheia de espírito errado, tudo que o servo de Deus fala para ele está errado. Está errado. Está errado. Mas quando a pessoa tem Deus, ela compreende. A Bíblia diz no livro de Lucas que Jesus abriu o entendimento dos discípulos para que eles compreendessem as Escrituras. Teve uma ocasião que Jesus tinha 70 discípulos e eles compreenderam Jesus erroneamente quando Jesus olhou para eles e disse, quem não comeu minha carne e não bebeu o meu sangue, não tem vida em si mesmo. Eles entenderam errado, irmãos. Eles se levantaram e começaram a ir embora, achando que Jesus estava falando em comer a carne dele, literal, o corpo, e beber o sangue dele. Eles pensaram, esse homem deve ser algum vampiro, canibal, alguma coisa. Mas ficou 12. E aqueles poucos que ficaram, compreenderam. Amém?
porque ele disse para eles, vocês não querem ir também? Eles disseram, para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Aleluia. Quer dizer, aqueles que ficaram, compreenderam que Jesus não estava falando em comer a carne, em beber o sangue literal, mas estava falando da sua palavra, que nós temos que comer a palavra, porque ele é o pão vivo que desceu do céu, e nem só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. As pessoas não compreendem Deus. Deus tem sido mal compreendido. Quando Deus fala sobre o homossexualismo, quando Deus condena a prática de um homem deitar com outro homem, eles entendem que Deus é mau, que Deus não tem amor. Mas quem tem Deus, quem tem o Espírito Santo aí, como foi dito ontem à noite, você é um receptor, a palavra só precisa encontrar um receptor. Compreende por que Deus está dizendo isso. As pessoas não compreendem por que Deus mandou Saul atacar o reino de Amaleque e matar todos os amalequitas, e até mesmo crianças de peito, e o gado e tudo mais. E as pessoas dizem, ele é um Deus mau. É porque as pessoas compreenderam Deus erroneamente. Aleluia. No concílio de Nicéia, Constantino e Atanásio de Alexandria compreenderam mal Mateus 28, 19, entenderam que eram 3 pessoas distintas da Trindade, e até hoje as religiões têm compreendido Deus de uma forma errada. Glória a Deus. Porque se o Espírito Santo não estiver dentro de você, você compreende a Bíblia errado. Você só pode compreender a palavra de Deus se o mesmo Espírito que escreveu a palavra de Deus estiver dentro de você. Se dentro de você estiver um espírito religioso, um espírito de Jezabel, toda vez que a palavra de Deus falar uma coisa, você vai compreender errado. Amém? Preste atenção. Então Elias foi mal interpretado por Acabe. Acabe interpretou que Elias estava perturbando. Ele não estava, ele estava querendo ajudar Israel. Micaías, o profeta Micaías, foi mal compreendido por Acabe. Ele vivia lá na periferia da cidade. Ele não podia nem mesmo ter uma casa no centro da cidade. O rei mandou ele morar lá na invasão, na periferia da cidade, em uma caverna. Porque o rei já tinha 400 profetas. Ele já tinha 400 igrejas que falavam a favor dele. Se o rei dissesse, olha, eu além da minha mulher, eu tenho mais umas 5 ali, os profetas diziam, vai em frente que Deus está contigo. E é assim que as pessoas gostam de um pastor. É assim que as pessoas gostam de uma igreja que apoia o erro. Mas quando Micaías chegou lá, que falou a verdade, Acabe disse, ele só fala mal de mim. Acabe compreendeu Micaías errado. Micaías estava querendo ajudar Acabe. Herodes compreendeu João Batista errado. Herodes vivia com a mulher de Filipe, irmão dele, e quando ele foi visitar João Batista nas margens do Rio Jordão, João Batista olhou para ele, apontou o dedo e disse, não é lícito viver com a mulher do teu irmão. Herodes e Herodias compreenderam ele mal e saíram dizendo, ele só fala mal de nós. Ele estava querendo ajudar. Ele estava falando a verdade. Amém? Só que a verdade dói. A verdade machuca. E as pessoas não querem a verdade. Isso é a verdade, por mais dura que pareça, mas esta mensagem que Deus tem nos dado nos últimos dias é a pura verdade. Amém. E quando Micaías chegou ali, Acabe disse, tem mais um profeta aí, mas só que eu não gosto dele. Josafá perguntou, você só tem esses 400 profetas, você não tem mais outro? Tem um aí que mora na periferia, mas ele só fala mal de mim. Era o único que falava a verdade. O único que falava a verdade, o rei dizia que falava mal dele. Tem um monte de igreja aqui em Garrafão do Norte, irmão. Aqui tem adventista, aqui tem todo tipo de igreja que você pensar. E todas essas igrejas, se você for lá, vai dizer, aquele lá, perto daquela escola, só fala mal da gente. Você entende? As pessoas entendem que a verdade fala mal deles. Sempre foi dessa forma. Aquilo veio para perturbar Garrafão do Norte. Eles estão perturbando em Bragança. Quando meu pai chegou ali em 1997,
Pessoas se ajuntaram, religiosos se ajuntaram e foram até a nossa casa, sentaram-se com ele e disseram: você tem vindo a essa cidade para perturbar essa cidade. E a Bíblia diz isso: tocai a trombeta em Sião, perturbai os moradores de Jerusalém. Deus manda perturbar. Esta mensagem perturba aqueles que não têm Deus, mas os que têm Deus se regozijam com a palavra. Glória a Deus. Um hino tipo esse: sublime graça do Senhor. Se você cantar ele nessas denominações que tem raiva desses hinos lentos, ele diz: vixe, parece um velório, perturba eles. Mas se cantar aqui, você diz: oh, glória a Deus, alegra a sua alma, porque isso depende do que está dentro de você. Se Deus está aí dentro, vai se alegrar com as coisas de Deus. Aleluia! Deus tem sido mal compreendido? Tem. Veja, o irmão Brana diz aqui: Elias, eu poderia permanecer nesse assunto por muito tempo, mas eu tenho vários deles aqui. Estou no parágrafo 180 da mensagem Deus sendo mal compreendido, que eu gostaria de citar rapidamente. Elias foi mal compreendido por sua nação. Elias era um israelita, ele era um judeu, e ele foi mal compreendido porque ele estava sempre condenando a sua nação. Mas por que ele estava sempre condenando Israel? Porque Israel estava errado. Israel estava fora da sua palavra, da palavra de Deus. Por que Deus está sempre condenando esse mundo? Porque esse mundo está errado. Essa ideologia de gênero está errado. Essa crença em três pessoas distintas da Trindade está errado. Os apóstolos sempre creram que Jesus era Deus em forma humana. Por isso que Deus não pode concordar com este mundo do jeito que está aí. Deus não pode concordar com uma ideologia de uma mulher querer ser um cavalo ou ser um cachorro. Não, ele fez o homem para ser homem e o cachorro para ser cachorro, o gato para ser gato e a mulher para ser mulher. E Deus nunca vai concordar na mulher que quer ser homem. Deus nunca vai concordar com o homem que quer ser mulher. Deus nunca vai concordar com o homem que quer ser cavalo. Eu vi na internet uma mulher que acha que ela acha que é um cavalo. Anda de 4 pés correndo para um lado e outro. Uma ação de doido, vezes que o diabo faz pessoas de louco. O diabo monta nas pessoas e pinta embora, faz o que quer das pessoas. Mulher, por que está andando de 4 pés? Eu sou um cavalo. E o governo vai dizer: ela está certa, ela pode ser o que ela quiser. Por que não pega essa mulher, leva para um hospital, cuida dela, está com problema mental? Não pode dizer que é problema mental. Você vai preso se você falar isso. Olha o nosso canal no YouTube. Agora o YouTube tem esse negócio. Se você pregar essas coisas, eles tiram a pregação, viu? Então, se essa pregação eu estou gravando aqui no celular e vou colocar. Se sumir de lá, já saibam. Até isto. A gente não pode mais pregar a verdade, porque o YouTube tira. Né? Mas uma coisa vos digo: enquanto nós estiver nessa terra, nós vamos perturbar a terra com a verdade. Porque se for para nós pregar a mesma coisa que estão pregando por aí, por que nós estamos fazendo aqui? Se for para me pregar a mesma coisa da Assembleia de Deus, eu vou para a Assembleia, então. Se for para me pregar a mesma coisa que a Católica, eu vou para a Católica. Para que fazer mais uma igreja nesse bairro aqui para pregar a mesma coisa que eles? Eu vinha passando lá na frente de uma religião em Bragança, Igreja Internacional da Graça. Eu disse: gente, eu parei lá na frente. Para que essa igreja aqui? Tem uma Assembleia bem ali. Essa doutrina dessa igreja aqui é a mesma da Assembleia. Então, para que fazer outra aqui? Por que esse povo daqui não vai para a Assembleia? Se é a mesma coisa, vai para lá. Agora, essa aqui, ela tem que permanecer porque ela prega diferente. Ela prega o que a Bíblia diz. Se for para pregar a mesma coisa que eles, não precisa, igreja. Nós vamos para lá. Amém? Não, irmão Rubens, pregue que Deus é trino. Pregue que Deus só quer o coração. Então fecha aqui e bora lá para a Assembleia. Para que mais uma igreja? Né? Muito bem. Então, veja bem. Elias foi mal compreendido porque ele estava sempre condenando sua nação, condenando o rei, condenando a rainha,
condenando tudo que estava por ali. A palavra só condena aqueles que não amam a palavra. Os que gostam da palavra, a palavra é uma bênção para eles. Amém? Glória a Deus. Uma vez o pastor Moura pregou em Bragança uma mensagem tão forte que tinha um denominacional lá, ele saiu pela porta, lá na porta ele falou para o porteiro, disse, como é que vocês conseguem ouvir isso? Estava forte demais. Ele foi embora. E os irmãos dizendo, oh, glória, oh, mensagem maravilhosa. Os que são de Deus, quanto mais a palavra bate, mais eles gostam. Verdade. Glória a Deus. Amém? Mais eles gostam. Mas, irmão, Aldo, você foi no culto, irmão, e lá o pastor falou um monte de coisa forte lá, bateu na sua ferida, pois é assim que eu gosto. Deus açoita só os filhos dele. Deus não bate nos filhos dos outros. Deus, você só bate no seu filho, você não bate no seu vizinho. Então, se Deus está batendo em você, é porque você é filho dele. Então, diga, glória a Deus, se Deus está me corrigindo, eu sou filho dele. Então, glória a Deus, pode bater, meu Pai. Diz, Senhor, fala através da pregação. Qual é o meu erro? Qual é a minha falha que eu quero consertar? Aleluia. E os condenou. Que lunático ele parecia ser. Ora, tudo era assim, diz o Senhor. Deus vai te punir. Você, Jezabel, você fulano de tal. Ele foi mal compreendido. Por quê? Ele estava seguindo a Deus. Não foi a Elias que eles compreenderam mal. Foi a obra do Espírito Santo em Elias que eles interpretaram mal. Porque quando nós compreendemos mal um servo de Deus ali, nós não estamos compreendendo mal ele, nós estamos compreendendo mal a Deus. Foi o que Israel fez no tempo do profeta Samuel. Eles compreenderam mal a Samuel. Eles olharam para Samuel. Samuel estava já de bengala, né? De bengala, com uma barba lá na cintura, bem velhinho, com seus 90 e tantos anos. E Samuel já estava ali bem velhinho, mas nesse tempo a nação de Israel era comandada pelo profeta. Eles diziam, olha profeta, vem cá profeta, os assírios estão querendo atacar nós, o que você me diz? O profeta diz, espera aí, vou orar. Depois eu falo com você. Ia lá para dentro, orava. Aí Deus dizia, Samuel, fala para eles que eles podem ir enfrentar os assírios que eles vão vencer. Aí voltava e disse, acabei de orar. Deus disse, vocês podem ir que vocês vão vencer. Eles iam e venciam. Você entende? Eles venciam porque eles tinham um profeta, eles obedeciam o profeta. Mas chegou um dia que eles olharam para os filisteus, para os assírios, e viram que os assírios tinham um homem que andava junto com eles de coroa na cabeça, medalha para todo lado, que era o rei. Um homem novo, um homem de guerra. E aí disseram para Samuel, Samuel, nós quer ser igual os assírios. Nós quer ser igual os filisteus. Nós quer ter um rei. Tu é um profeta, um velhinho, que é o nosso chefe, com a barba lá, com 3 pernas. Com o homem, quando ele pega a bengala, ele já está com 3 pernas, né? Bengala. E aí a gente tem até vergonha quando pergunta quem é o rei de Israel. Ah, ele não tem um rei não, eles têm um velhinho lá que é o profeta dele. Nós temos até vergonha disso, ele não sabia que eles estavam se envergonhando de Deus, porque Deus estava naquele velhinho. Aleluia. Samuel disse para eles, vocês estão me rejeitando? É, porque você já está velho. Samuel foi orar e disse, Senhor, o povo está me rejeitando, o povo está com vergonha de mim, porque eu estou velhinho, não quer mais eu como líder deles. Deus disse, Samuel, não é a ti que eles rejeitam, é a mim que eles estão rejeitando. Quando nós rejeitamos o profeta de Deus, quando nós rejeitamos o servo de Deus, que Deus está embarcado nele, nós estamos rejeitando a Deus. Glória a Jesus. Mas vai lá, Samuel. Eles querem um rei? Dá para eles um rei. Unge para eles Saul, filho de Quis. Um homem alto. A Bíblia diz que de todos os homens de Israel, Saul passava dos ombros. Um jovem forte, bonito. Olha, Deus disse que vocês querem um rei. Ele vai dar a vocês Saul. Traz Saul aqui. Colocou a coroa na cabeça dele, ungiu ele rei, tá aí. Vocês não querem mais ser guiados pela palavra, vocês querem ser guiados pela política. Tá aí o político. Rei é política. Rei é poder político. Eles não queriam mais ser guiados
pela palavra, o profeta representava a palavra, eles queriam ser representados pela política, e a igreja desta era que vivemos é a mesma coisa, não querem mais ser guiados pela palavra, porque a palavra de Deus se tornou antiquada para eles, eles querem ser governados pelo sistema político. Glória a Deus. A igreja tem representante no Senado, a igreja tem isso e tem aquilo, quando na verdade a igreja devia ser guiada pela palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso absoluto. E Deus deu para ele Saul. O que foi que aconteceu? Não deu certo aquilo. Mas Deus queria o seu velho profeta. Deus nos deu um profeta nesses últimos dias. Ele prometeu em Malaquias 4, verso 5. Para guiar esta igreja através do Espírito Santo, a revelação que seria vinda, conforme Malaquias 4, verso 5, eis que vos envio de novo o profeta Elias. Para quê? Para perturbar as nações. Essa mensagem perturba. O batismo que vocês vão fazer hoje de manhã vai perturbar suas colegas. Glória a Deus. Vai perturbar. Estou dizendo isso para vocês. Você vai, pergunta para mim, por que você está perturbado com o meu batismo? Por que você está chateado que eu batizei? Vai perturbar. Aquilo que é verdade perturba os que estão no erro. Mas uma coisa vos digo, meus irmãos. Deus tem sido mal compreendido. Aí o irmão Brana vai e mostra. Daniel foi mal compreendido. Todos os profetas foram mal compreendidos. Sadraque, Mesaque e Abednego foram mal compreendidos. Quando o rei fez aquela estátua de ouro, todo mundo se ajoelhou para a estátua que o rei fez. Por que esses ignorantes não fazem a mesma coisa? Aqueles 3 rapazes disseram, nós não vamos fazer isso, porque nós só adoramos a Deus. Mas vocês são ignorantes, vocês são os antiquados. Todo mundo se prostrou diante da... O que custa se prostrar diante da imagem do rei? Mas eles permaneceram em pé. E o que eles fizeram? Joga eles na fornalha, esses perturbadores, esses ignorantes, e eles foram jogados lá. Mas a palavra de Deus estava lá com eles. Você sabe que nem um fio de seus cabelos foram queimados. Glória a Deus! Todos os profetas, todos os servos, Micaías e assim por diante, e o próprio Jesus, quando ele veio, a mensagem que ele pregou, perturbou as religiões de sua época. Glória a Deus. Eles chamavam os apóstolos, faziam reunião e diziam, parem de falar nesse nome Jesus, porque isso está perturbando. Aleluia. Em Atos, creio, capítulo 4, chamaram Pedro e vão lá, nós vamos soltar vocês, mas prometa para nós, vocês não vão mais falar nesse nome, esse nome perturba. Eles disseram, nós temos que obedecer vocês ou a Deus? Quem que nós vamos obedecer, vocês ou a Deus? Foram com o pastor Moura em Bragança e disseram, ó, você vai parar de pregar esse batismo em nome de Jesus. O pastor Moura disse a mesma coisa para eles. Quem foi lá, irmão? Foi o Bené, que é obreiro assembleano até hoje em Bragança lá. O irmão Bené e um outro foi lá e falou isso para ele. Eu vi ele falando. E o pastor Moura disse para ele, a quem devo obedecer? A vocês ou à palavra de Deus? Amém? Tem perturbado. A mensagem da verdade tem perturbado. Por que tem perturbado? Porque Deus tem sido mal compreendido. Mas eu creio que nessa manhã você está compreendendo a Deus. Amém? Você está compreendendo a Deus? Vamos então ficar de pé no nome de Jesus Cristo? Glória a Deus. E vamos cantar uma canção. Eu tenho compreendido a Deus nesta manhã. Glória a Deus. Vamos falar com Deus. Vamos orar e depois cantar. Pai Celestial, abençoe essas pessoas que vão ser batizadas em nome de Jesus Cristo. Pai, essa é uma decisão que poucos querem tomar nesses dias, porque isso vai de encontro com as religiões, mas isso é a favor da Tua palavra. Abençoe essa atitude, Senhor, que essas irmãs possam ser recompensadas por ter tomado parte do lado defendendo a Tua palavra. Ó Pai amado, abençoe esse povo de Garrafão do Norte, que tem apoiado este ministério, que tem sido uma bênção para o Teu povo. Que eles possam continuar nessa fé, pois isso, Pai, a vida vivida deles pode ganhar outras almas. No nome do Senhor Jesus Cristo, é o que nós te pedimos.
nós oramos. Amém? Ré maior. O que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras, que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir. Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste ou contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Todos. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera palavras, profetiza sem parar. O escapio descansa, cura, recompensa vem. Sem demora, o escapio descansa, cura, recompensa vem. Sem demora.